E já faz um tempo que a gente não grava, desde a última gravação já foi mais de um mês. E para quem vem acompanhando as redes sociais, a Luna já pariu, a Aurorinha já está por aí. E eu quero falar um pouco com vocês também sobre a revegetação das plantas. Mas primeiro eu quero mostrar a nossa princesinha para vocês verem como é que ela está já hoje com 37 dias, 1 mês e 7 dias. Deixa eu pegar uma banana aqui que eu já vou dar uma bananinha para ela já. Pessoal, ó, e o nível de confiança dela em mim já é esse, ó. Deitadinha. Para quem cria cavalo sabe quanto isso é raro, o quanto isso é difícil, especialmente com potro, que é muito malandro. Ela, eu não sei o que ela aprontou aqui, mas aqui na chácara tem muito alambrado, tem muita coisa de cimento. Eu acho que ela se enfiou a carinha em alguma coisa e ralou um pouco o rostinho, e a gente foi tratando, mas cada vez que passava remédio, acho que começava a cicatrizar, ela ia lá e se coçava e machucava um pouquinho mais. Então a gente deixou ela um tempinho aqui só no carinho mesmo, no cuidado pertinho dela. Eu fiz esse cabrestinho aqui com uma corda bem velha, que está bem macia e grossa para não machucar ela. E ela tem rolado muito numa pilha de cinzas que a gente junta aqui, cinza para pôr nas plantas, né? E ela tem rolado muito lá. Então hoje eu vou tentar dar um banho nela, vamos ver como é que ela vai reagir, o primeiro banho. E ela deve já reclamar de eu pôr o cabresto nela, vamos ver. Isso, vem cá, vem. Ela tá arisquinha, ela não quer pôr cabresto não. Vem cá. Quieta, quietinha aqui com o papai, quietinha. Ó. Ai. E eu fiz uma corda sem muito espaço na guia, que é para se decidir deixar aqui nela um pouquinho, ela não se atrapalha andando por aí, mas dá trabalho para pôr, hein? Ela ainda não está treinada para isso. Vem aqui, ó. Pronto, foi. Ficou meio grande, mas é só para poder dar um banho nela, ó. Corda larga, macia para não machucar. Agora vamos ver como é que ela vai reagir com a água em cima dela. Deu certo. Já que foi boazinha, o que vai ganhar? Aqui, ó, bananinha, vem cá, vem meu amor, vem aqui, vem, isso. Vamos comer uma bananinha? Vamos comer uma bananinha, ó, ó, ó. Ela devora uma banana em questão de segundos. E para quem está aí se perguntando, né, como é que faz para deixar um potro tão manso? É assim. Vem com o papai, vem. Agora é a hora da verdade. Vamos ver o que vai acontecer, hein? É água. Vem cá. Vem cá. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela nunca tomou um banho e choveu poucas vezes aqui, desde que ela nasceu, né? Então, ela tá estranhando a água. O bom é que eu te dou banho, eu já tomo banho junto, né? Olha o tanto de água que você joga em mim. Pronto. Banho tomado, tupete arrumado. Aqui, ó. Moicanão, ó. Meteu um moicano, ó. Tá top. Espera aí, pessoal, que eu tenho um recado importante para dar. Eu sou o Rogério do futuro e eu estou passando aqui para dizer que nós gravamos essa mensagem no dia em que o canal foi criado e no dia em que foi postado o nosso primeiro vídeo. E se você quer ver como é que a gente transformou aquelas plantas nessas árvores gigantescas,
Então acompanha a gente, toda terça-feira às 8 horas da noite vai ser lançado um vídeo dessa nossa saga, mostrando como que tem sido essa jornada maravilhosa, encantadora e cheia de desafios. E eu tenho certeza que você pode se inspirar e você que já cultiva pode começar a trocar experiências, porque eu quero trocar experiências com você também. Você que já cultiva e sabe, vem aqui nos comentários para a gente conversar um pouco e trocar as nossas experiências. Quem sabe no futuro a gente não cria um canal de troca de experiências de cultivadores. Quem sabe? Bora junto? Pessoal, eu estava falando para vocês justamente sobre o quanto aqui é quente, que a gente tinha que regar 2 vezes por dia a estufa toda, né? E é tão quente que o equipamento não aguentou. Deu um excesso de temperatura aí, bloqueou tudo, a gente teve que fazer uma pausa. Mas enfim, água, muita água, mas por conta da nossa realidade aqui, né? Dependendo da região, se for uma região mais úmida, que não for tão quente, precisa tomar cuidado com a água na planta nesse processo de revegetação, porque como ela está sem folha, está sem flor, se tiver muita água, a raiz dela tem aquela raiz mais próxima da planta, né, mais superficial, que está um pouco mais grossa, mas a que está mais profunda é uma raiz fina, ela corre o risco de apodrecer. Então não existe regra, né? É o que eu sempre falo, essa história de fórmula, receita para cultivar cannabis, não tem como, não funciona isso. Você tem que ver a realidade da sua região, onde você mora, qual é o clima, qual é a temperatura, o tipo de solo, e você se relacionar com a planta. Todos os dias, pelo menos uma vez no dia, você tem que estar aqui olhando as folhas, vendo se tem praga, olhando o solo, sentindo a planta. Ela vai te falando o que ela precisa, basta você estar atento aos sinais dela, que ela sempre fala o que ela precisa. Uma coisa que sim, é interessante que muita gente me manda mensagem pedindo ajuda, pedindo dicas, e eu tenho a sensação de que algumas pessoas acham que eu sou um expert, que eu sou super entendido de tudo. E a verdade é que esse é o segundo ciclo. Eu já tinha cultivado cannabis antes, mas em outro modelo. E tudo que eu estou fazendo aqui é tudo novidade para mim. Então eu vou atrás de estudar, eu vou atrás de entender, e aí eu aplico na prática aqui, mas sempre com essa visão que eu falo para vocês. Com essa compreensão de que não se trata de aplicar uma fórmula pronta, mas se trata de entender a planta e ver como é que ela está reagindo dentro do ambiente que a gente está proporcionando para ela, para poder suprir todas as necessidades e oferecer o melhor para ela, para que ela possa entregar o melhor também para a gente. E uma coisa que me perguntam muito é sobre fertilizante, o que eu uso. Então aqui a gente usa só fertilizante natural. E eu tenho usado 3 fertilizantes naturais diferentes, eu uso uma compostagem líquida e uma compostagem sólida. E eu vou mostrar para vocês como é que são feitas essas compostagens, e eu faço um fertilizante também natural que é para a flora só, esse eu só uso na flora, que é um fertilizante de banana, beterraba e melaço de cana. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esses fertilizantes agora. Bom, essa é uma compostagem líquida que a gente tem aqui. Eu vinha usando alguns fertilizantes que a gente comprou, mas eu comprei uma quantidade pequena e acabei aplicando errado e a gente perdeu bastante. Aí eu aprendi com um cliente isso e passei a usar e o resultado foi excepcional. Aqui dentro tem restos de frutas, só fruta. Um ou outro legume, mas assim, tudo cru, tudo sem tempero, não pode fruta cítrica, não tem laranja, não tem tangerina, não tem limão, não tem abacaxi. O que eu tenho aqui? Eu ponho muita fruta do meu pomar, eu tenho muita fruta aqui diferente, tem graviola, tem cajamanga, tem pitanga, tem siriguela, mas também tem goiaba, tem mamão, tem manga. E aí eu vou jogando esses restos de frutas aqui dentro e também de frutas que a gente compra para consumir, às vezes acaba sobrando, ou então a gente descasca, eu tiro as cascas e jogo aqui. E um pouco de melaço de cana e água. Esse daqui eu deixo bem líquido, que é para os micro-organismos proliferarem bastante, mas na hora de aplicar eu dou uma boa mexida, como eu estou fazendo agora, e tem gente que gosta de coar. Eu nem coo, eu só tento tomar cuidado para não vir pedaço grande de resto de fruta. Não fica fedido, você pode estar pensando, apodrece, fica fedendo. Fica com um cheiro bem parecido, assim, de um cheiro de vinagre.
ele fermenta e fica aqui. Aí a gente mexe bem na hora de aplicar e coloca uma medida 10:1. Então para um balde eu coloco 10 de água, um balde dele eu coloco 10 de água, e aí a gente rega um balde dessa água com fertilizante já diluído, um balde em cada planta. Para quem faz o cultivo indoor, se quiser tentar fazer, ou se faz o cultivo mesmo que é outdoor, mas em vaso, uns 2 litros desse fertilizante já diluído vai ser suficiente. E a cada 10 dias pode fazer essa rega, não tem risco de dar overfert, porque é natural, é orgânico e não vai queimar a planta, não vai trazer nenhum prejuízo para ela. Esse é mais um motivo pelos quais eu não gosto de usar mineral. Primeiro que é muito caro, né? E o que eu tenho feito aqui é isso, é tentar mostrar para as pessoas o quanto é simples e o quanto é barato plantar a cannabis. A gente não precisa daquele fertilizante mineral que um saquinho de 500 gramas custa R$280 e que você tem que comprar 3, 4 diferentes para colocar um copinho assim na sua planta. Não tem necessidade de nada disso. Com fertilizante orgânico bem feito, você vai suprir todas as necessidades da planta do mesmo jeito e com um custo praticamente zero, porque você vai usar resto de fruta do que vocês consumirem aí, né? Resto de casca e outras coisas. Agora aqui é o fertilizante que eu faço com beterraba, banana e melaço de cana. Eu fiz um pouquinho esses dias porque eu ganhei umas plantas e de outros cultivadores, clientes legalizados, e eu segurei aqui no final da flora, dentro do berçário, e quando eu transplantei para cá, tiveram algumas que não aguentaram, foi um estresse muito grande, e elas ficaram mais de 30 dias dentro do berçário, ali travadinho, eu segurando como podia, porque não dava para trazer para cá ainda. E aí eu trouxe, elas floriram. Então eu fiz um pouco desse fertilizante para poder utilizar nessas, são poucas plantas, só 2, para poder utilizar com elas agora durante a floração delas 2. Bom, como que eu faço esse fertilizante? É 1 medida de banana para 1 medida de beterraba e meia medida de melaço de cana ou açúcar demerara. Não pode ser açúcar cristal nem refinado porque tem muito produto químico, né, para clarear o açúcar, e isso prejudica muito a planta. Mas até um açúcar demerara dá para usar. E pica a banana, a beterraba, põe na panela de pressão junto com o açúcar demerara ou melaço de cana, cobre de água sem muito excesso, tampa e deixa cozinhar. A hora que pegar a pressão, marca 5 minutos, cozinhou, você tira, deixa esfriar, bate no liquidificador, ele vai ficar uma pasta grossa. E vocês viram aqui, ó, como que eu deixo? Eu dou uma diluída nele, mas sem diluir muito, ele fica um líquido grosso, ó. Tá vendo? Fica um líquido grosso e fica bonito. E não fede, fica cheiroso até, para falar a verdade, viu? E a mesma coisa aqui, 1:10 e pode colocar a cada 5 dias, cada 10 dias uma rega dessa. Então como que eu faço? Na vegetação essa compostagem líquida, um pouquinho de churume que eu também coloco, cada 20 dias mais ou menos eu diluo e também faço uma rega com churume, e a cada 10 dias aquele. Quando entra na flora, aí a gente faz uma defoliação um pouco mais drástica com as plantas, né? Quando chegar lá eu vou ensinar vocês, vou mostrar para vocês como eu faço. Eu defolio bem as plantas. Eu ainda não fiz isso com essas 2 que começaram a florir, porque elas entraram na floração agora, então eu fiz o fertilizante, eu estou deixando ele aqui fermentando pelo menos 10 dias, tá? Esses líquidos, o ideal é deixar pelo menos 10 dias fermentando antes de fazer a primeira rega. E depois você vai só aumentando, e quando aumenta é tranquilo, em 3 dias, 4 dias ele já fermentou aquela quantidade que você pôs. Mas quando entra na flora, eu tiro bem as folhas, e aí como ela não tem folha e a flor, ela puxa nutriente da folha, né? Ela não puxa só da raiz, ela puxa mais da folha. Como a gente tira as folhas maiores, aí eu entro com a fertilização a cada 10 dias dos 2. Então fica 5 dias esse, depois de 5 dias esse, mais 5 dias esse, e eu vou alternando a cada 5 dias um dos 2. E a flora vai, que é uma beleza. Só para concluir, gente, eu estava falando para vocês, o equipamento esquentou de novo, a gente teve que parar. Mas eu gosto muito do fertilizante orgânico, não só por conta da economia que ele traz,
mas porque é garantia de planta muito terpenada. E para quem não sabe, os terpenos e os flavonoides, eles têm o efeito de equilibrar, né, o humor, equilibrar e regular todo o nosso sistema endocannabinoide. Não são só os canabinoides que têm essa função, os terpenos também têm. E sem contar que deixa o medicamento, o óleo, com um sabor maravilhoso. Então eu valorizo muito o fertilizante orgânico por conta desse resultado que ele oferece, de uma planta muito terpenada, muito resinada e com um medicamento depois que a gente faz com uma qualidade que é de fato diferente, né? Não só pelo sabor, mas pelo efeito que os terpenos e os flavonoides têm também no organismo da gente. E a gente não conseguiu, foi tudo muito corrido aqui, né? A gente não conseguiu gravar a produção do medicamento, mas nós estamos começando um novo ciclo e a minha intenção é poder mostrar para vocês o ciclo inteirinho, inclusive a produção do medicamento depois e como é que a gente faz, a extração, a diluição, o invase. É um processo muito limpo, mas é um processo artesanal, porque o nosso óleo é um óleo artesanal, né? É o óleo que eu comecei fazendo para mim e assim que a gente estiver em condições e com todas as autorizações, a gente vai começar a fornecer com um laboratório estruturado do jeito que precisa ser.